Olá a todos, meu nome é Vinícius Pires Pereira, sou formando em Física da UFCAT, Universidade Federal de Catalão. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, com o tema Cultura e Divulgação Científica, que, ao meu ver, é um tema bastante importante e atualmente não está tendo a devida atenção. Mas, assim, antes da gente debater o que seria cultura científica, a gente tem que falar um pouquinho sobre cultura. Porque cultura em si é um tema muito complexo, muito grande, né? Então, a gente vai pincelar só aqui alguns pontos importantes, né? Então, a palavra cultura, na etimologia da palavra, ela vem do latim, né? Colere, que significa cultivar. Cada tipo de cultura possui suas particularidades, suas lógicas internas. E isso faz com que a gente precise conhecer a fundo a cultura, assim, de maneira geral, a cultura que você quer debater. Então a gente deve conhecer e compreender tudo isso, seus costumes, suas práticas, suas concepções e transformações, as transformações pelas quais elas passam ao longo do tempo. E a cultura científica não está fora disso. Devemos compreender as mudanças, que ocorreram aí ao longo do tempo, que mostram a importância da ciência perante a sociedade, dos avanços científicos e tecnológicos. E a gente vai pontuar um pouquinho falando disso. Devemos compreender as mudanças que ocorreram até então, né? Em um primeiro momento, lá no comecinho da ciência, a ciência era vinculada à filosofia. E aquela busca do porquê das coisas, aquela, aquela procura por resposta, por buscar compreender, tentar buscar uma resposta além do espiritual para as coisas, que foi dando origem à ciência mesmo e separando ela da filosofia. Dado um certo momento, quando a ciência conseguiu se separar da filosofia, ficou uma área de estudo independente, a ciência conseguiu contribuir grandiosamente para a sociedade, com os avanços científicos, tecnológicos. Esse é o grande trunfo da ciência, que é a partir do momento que o ser humano consegue compreender um fenômeno, ele consegue desenvolver tecnologias que vai facilitar a sua vida em cima daquilo ali. Então, a ciência consegue gerar avanços grandes em curtos períodos de tempo. Não sei se era inocência ou otimismo, mas na década de 60, os cientistas acreditavam que praticamente todas as respostas do mundo já tinham sido respondidas. Então, alguns probleminhas como a mecânica quântica, que na época eles chamavam de probleminha, a mecânica quântica e alguns outros fenômenos físicos que não tinham explicação, eles achavam que em pouco tempo ia ter explicação e a ciência já estaria feita, consolidada e terminada. Só que as coisas não são bem assim, né? E visto as promessas que os cientistas fizeram na época, que geraria avanço, né? Até mesmo aquela velha história do carro voador no ano 2000, aquilo de tudo gerou fez com que os cientistas perdessem crédito perante a sociedade. Isso prejudicou muito a ciência, o desenvolvimento da ciência, o avanço, né? E conseguiu fazer a lacuna, afastar ainda mais o cientista da população geral, que já tinha um afastamento devido à importância da ciência para a sociedade, mas aí essa perda de crédito gerou um afastamento ainda maior. Essa perda de crédito, tanto no sentido geral quanto no figurado, as mídias pregando entretenimento, ficção científica, essas teorias da conspiração na internet, que gera muita audiência, isso aí tudo prejudica o avanço científico. E também a gente não tem um apoio político, governamental forte, uma campanha forte em relação à construção de uma ciência, a base da ciência, a ciência básica ali para os jovens ali no fundamental, ter uma interação maior com a ciência. Mas isso aí também vai até contra os princípios deles, porque um povo inteligente não é facilmente manipulado, então isso é assunto para outra hora. Então, de uma maneira geral, a cultura científica determina a compreensão não a partir dos níveis de alfabetização científica de uma determinada população,
ou simplesmente de um modelo eurocentrista, mas sim de um modo de entender a ciência, com suas instituições, com o empreendimento humano e cultural. Ou seja, conhecer a ciência implica na possibilidade de uma prática cultural. A ciência é cultura. A ciência é cultura. O conceito de cultura científica no Brasil ainda é recente, né? Incorpora um componente social da propagação do conhecimento. Cultura científica determina a compreensão não a partir de níveis de alfabetização de uma determinada população, mas sim do modo de entender ciência. Por quê? Porque conhecer ciência implica na possibilidade de praticar a cultura. Ciência é cultura. Ciência é cultura. Mas o conceito de cultura científica é recente aqui no Brasil, né? A ciência é uma prática social, então a divulgação desse material científico para a população geral é importante. Não é simplesmente eu ter uma atitude científica ou mesmo ter uma comunicação científica de cientista para cientista, não. O importante é a gente transpor o conteúdo, conseguir fazer uma transposição de conteúdo de maneira adequada, que não perca a essência do material, e conseguir transmitir isso para a população em geral. De que forma? A gente tem que ter uma estrutura adequada para fazer essa divulgação. Até mesmo a importância da divulgação científica na formação de futuros cientistas, né? Porque a partir do momento que a sociedade tem acesso à cultura científica, gera mais interesse na procura por formação científica, né, acadêmica na área mais exata. É inegável que ciência e tecnologia está ligado diretamente com todas as atividades que vemos no dia a dia. Então, a ciência, de uma maneira geral, ela tem um papel crucial no desenvolvimento da sociedade. E o papel crucial também para o indivíduo ter a compreensão do mundo em que vive, para ele entender o que está à sua volta, ao seu redor. Só através do conhecimento que a pessoa vai conseguir compreender e tomar decisões. E algumas dessas decisões podem afetar a sua vida de uma maneira muito grande. Então, assim, o intuito de uma cultura científica é que essa informação precisa chegar na população geral. Essa informação precisa chegar e ter uma interação de além da informação chegar, a pessoa conseguir compreender, interagir com outras pessoas sobre, para poder formalizar aquele conhecimento. Então é nesse sentido que a divulgação científica ganha destaque, tem que atuar com intensidade. Mas, assim, se a gente só olhar para o lado bom das coisas, né, a gente não vai abordar a realidade de uma maneira geral, porque nem tudo são flores, né? Muitos dos obstáculos que dificultam e até mesmo inviabilizam a divulgação científica e a comunicação com o cidadão de uma maneira geral é que, na maioria dos centros produtores de conhecimento, não tem uma estrutura ou uma capacitação para divulgar os seus projetos, suas pesquisas, ou mesmo o que está acontecendo ali desse ambiente acadêmico. E muitos dos centros de pesquisa aí não têm estratégias bem elaboradas para divulgar, para divulgação científica, né? Para essa informação chegar para o público leigo, eles deixam isso para segundo plano, eles se preocupam mais em transmitir informação de cientista para cientista, né? Então, o público leigo acaba sendo excluído e ficando em segundo plano. Então, é cada vez mais importante que buscamos novas formas de medidas, né, para mais amplas e coerentes de comunicação. A gente não pode recorrer a improvisos, né, a chamar ali um jornalzinho, vir aí o jornalista não é capacitado, quem está dando a informação não transpôs o conteúdo, então vai ficar muito confuso, o jornalista não vai conseguir transmitir na integridade ali a informação, e essa divulgação científica acaba sendo prejudicada, e com isso a informação não chega à sociedade e não é possível ter uma construção de uma cultura científica. Então,
Se a gente não trabalhar lá na base, a gente não consegue desenvolver todo um processo. Atualmente, o cenário científico é preocupante, né? O desinteresse pela ciência, juntamente com a falta de incentivo para divulgação científica, né? A falta de atitude dos acadêmicos, de cientistas pesquisadores, né? Sensacionalismo das mídias, propagação de fake news pelos veículos da internet, tudo isso aí agrava a situação do futuro da ciência de maneira geral, né? E naquele distanciamento que houve lá atrás, até então ninguém buscou um meio de reverter a situação. Então o distanciamento só continua aumentando, aumentando, o que acaba reforçando a opinião pública, né? Que a ciência parou de produzir, né? Coisa relevante, entendeu? A partir do momento que a gente não consegue publicar o que a gente está produzindo lá dentro, quem está aqui de fora, o público leigo, que é importante na hora de tomada de decisão, de apoiar as universidades, o centro de pesquisa, quem apoia é a população de maneira geral. Se ele não sabe o que você está produzindo lá dentro, como que ele vai te apoiar? Por isso que geralmente a gente escuta aí que dentro de faculdade só não se produz nada de interessante, né? Fala que as pesquisas lá são pesquisas irrelevantes, sendo que não é verdade. Eu gosto de dar um exemplo aqui. Tem a enzima que produz luz no vagalume. Alguns cientistas estavam estudando aquela enzima. Você vê, é um estudo simples. Muitas pessoas podem falar: o que vai adiantar estudar uma enzima num vagalume? Isso não vai adiantar nada para a sociedade, não. Pois bem, essa enzima, a gente pode fazer um teste de Covid bem barato usando essa enzima, sendo que até está sendo desenvolvida ali. Então, a gente consegue ver a importância das pesquisas quando a gente consegue construir todo um processo ali em cima daquela pesquisa. Atualmente está tendo muitos cortes em relação às pesquisas e os pesquisadores estão passando por um momento, na década, esse vai ser o pior momento que os pesquisadores estão passando. Então, a falta de legitimidade perante a sociedade faz com que o pensamento equivocado de que a produção da ciência é fútil agrava a situação, né? Então, a gente tem que temos que repensar esse modelo, temos que repensar isso aí. Essa interação com o público leigo, para ser bem sucedida, precisa ter conscientização dos acadêmicos e também recurso e capacitação para a transposição dos conteúdos, né? Para poder ter a criação da estrutura de divulgação de qualidade. Não é só fazer uma coisa meia boca ali que vai... não, a gente vai divulgar, mas não faz direito. Então não adianta, faz piorar a situação, né? Então a gente, se for divulgar, tem que fazer um trabalho coerente, concreto, com estrutura bem pré-definida, com suporte de trabalho de divulgação, tudo ali assim, de um jeito organizado. Muitos institutos não dão suporte, né? Institutos, empresas ou centros de pesquisa não dão suporte, né, para essa parte de divulgação científica, né? Sempre recorrem ao improviso da grande mídia, produção do seu material, transposição muito que perde a essência do material. Então, essa falta de profissionalização aumenta o distanciamento entre o produtor de conhecimento e a sociedade. E ainda agrava mais a situação do analfabetismo científico, porque assim a gente está conseguindo transmitir informação com sua integridade total. O universo da comunicação tem sofrido várias mudanças ao longo dos anos. Aí a gente vê que da era do rádio até o advento da web, teve várias mudanças. Assim, para que haja interação com o público jovem, com o público atual, é preciso, além da capacitação, qualificação para acompanhar e entender as demandas que tem atualmente, né? Como que está sendo a forma de consumo e circulação dessa informação, né? É fundamental entender isso aí, né? E além de tudo, a gente pode perceber que tem iniciativas isoladas, né, para tentar alterar esse panorama. A gente vê alguns canais que
promovem divulgação científica através da internet, né? A gente vê blogs aí interativos, muito interessantes, com bastante informação, informação clara, informação com transposição de conteúdo. A gente vê que tem pessoas compromissadas ali, fazendo material de qualidade, trazendo, mas que não está sendo aproveitado de maneira efetiva. A gente vê que a pessoa vai lá, produz, faz um conteúdo bacana, mas não consegue atingir muitas pessoas. As pessoas estão priorizando mais o entretenimento, uma fake news, uma coisa assim, do que a própria ciência de maneira geral. Mais recentemente que se percebeu essa importância, né, da cultura científica, da divulgação científica. E agora alguns pesquisadores e mesmo divulgadores estão correndo atrás do tempo perdido, buscando soluções para os problemas enfrentados atualmente. No Brasil temos alguns nomes importantes, né, no âmbito de divulgação científica. Temos José Reis, fundador da Associação Brasileira de Jornalismo Científico, né, ABJC. Clodoaldo Pavan, falecido no mês de abril de 2009, né, sentimento. E um nome que eu vou estar falando muito aqui a partir de agora, né, que é o Carlos Vogt, ex-diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa, né, do Estado de São Paulo, FAPESP, e ex-reitor da Unicamp e criador do LabJOR, no Declin da Unicamp. E além desses, tem vários outros divulgadores. A cada 2 anos, concorrem ao Prêmio José Reis de Divulgação Científica. O curso de licenciatura é como a gente ter na disciplina de Psicologia da Educação, né? Onde a gente estuda alguns conceitos, né? Onde o ambiente modifica o ser humano modifica o ambiente, um molda o outro ali. A gente até debate sobre a intensidade de que um modifica o outro. Mas o estudo lá é voltado mais para o desenvolvimento infantil, né? Aqui eu quero abordar única e exclusivamente a relação indivíduo-natureza, né? Na qual um exemplo que vou dar muito, muito bom é o advento do uso da camisinha, né? Que o uso da camisinha possibilitou a separação do ato sexual do ato de procriação. Isso impactou significativamente a cultura das próximas gerações que viveram e vivem, né, até hoje essa conquista e esse advento científico. Então a gente pode ver que a ciência tem um papel, sim, importante, fundamental dentro da cultura e dentro da sociedade, que não pode ser ignorado. Aqui agora eu quero estar mostrando para vocês uma imagem onde a gente vê um triângulo, né, que foi levantado por Levi Strauss em 1964, no livro O Cru e o Cozido, né, o 4º volume do livro. Ele apresenta essa imagem aqui que eu estou mostrando, né, que ele chama de triângulo culinário, na qual ele coloca ali na parte superior do vértice, né, ele coloca o cru, né, e os conceitos que são a base. Tá? Ali na imagem temos o conceito que ocupa o vértice superior do triângulo, né, o conceito, vamos colocar cru. E os conceitos da base, né, cozido e podre, do triângulo, representam as transformações ocorridas com o primeiro conceito, que seria o cru, né? Então, a gente pode abordar da seguinte maneira. O material se torna cozido quando submetido a transformações ocorridas pela cultura. Já quando um processo mediado de forma natural, né, pela natureza, a gente pode descer aqui pela base podre. Assim, podemos interpretar a relação entre cultura e a ciência como uma relação de posição necessária. Um termo não existe sem o outro. Não atualmente. Da mesma forma que eles se opõem, eles se complementam, né? Dando origem a um novo termo que seria cultura científica. Então a gente pode agora criar uma nova pirâmide, na qual a cultura científica está posicionada na parte superior do triângulo, né? E nas bases temos a cultura de um lado e a ciência do outro, na qual
a cultura não existe sem a ciência e a ciência não existe sem a cultura. Então, essas duas ocorrem um processo de transformação gera uma cultura científica. Então, partindo desse pressuposto que ciência não existe sem cultura e cultura não existe sem ciência, a gente pode definir que a cultura científica, além de importante, é necessária para que a sociedade consiga se desenvolver. Eu queria abordar aqui agora também um conceito criado por Bott sobre a espiral da cultura científica, que basicamente é uma espiral dividida em 4 quadrantes, que cada quadrante tem uma peça-chave fundamental para que ocorra a divulgação científica, né, que atinge a sociedade e que possibilita a construção da cultura científica. Então, assim, Carlos Watt colocou para a gente uma estrutura já direitinho de como deve ser feito. Então, a gente vai estar abordando um pouquinho sobre ela. Aqui na imagem, a gente pode ver, né, a espiral de Watt, né, a espiral da cultura científica, como você preferir chamar. Então, ela é dividida em 4 quadrantes, como eu disse, né? Então a gente pode ver que a dinâmica da espiral da cultura parte do primeiro quadrante, que contém ações voltadas para a produção e disseminação da ciência, né? Como a gente pode ver aí na imagem, né? A produção e difusão da ciência, os cientistas são destinadores e destinatários da ciência. Os cientistas vão produzir, né, o conteúdo e a partir dessa produção vai ocorrer a transposição, né? O segundo quadrante, ele é destinado ao ensino de ciência e treinamento de futuros cientistas, né? É configurado pela entrega de informações de cientistas e professores aos estudantes de diferentes níveis, desde a educação básica até a pós-graduação. Atividades voltadas para o ensino para a ciência ocupam o terceiro quadrante, no qual cientistas divulgadores e professores e centros, eventos, como museus, feiras de ciências, por exemplo, levam a ciência e a tecnologia aos estudantes e ao público majoritariamente jovem. Por fim, o quarto quadrante representa a divulgação científica mais ampla, praticada por jornalistas e pesquisadores, que tem a sociedade em geral como interlocutora. Então, analisando essa divisão de Watt em espiral, né, desses 4 quadrantes, percebemos que na UFCAT existe todas essas 4 etapas aqui que ele mencionou. Só que elas existem de forma isolada, uma não interage com a outra. Esse é o grande problema ali, que não só na UFCAT, como em todas as outras universidades aí pelo Brasil. Então, para poder fazer mediação entre essas etapas, a gente pode pensar em algumas alternativas, como por exemplo, a criação de, de meios de divulgação científica, onde os próprios alunos vão produzir e publicar este material. Não só os alunos, né? Porque tem que passar pela revisão, então vai precisar do auxílio dos professores também. Vamos dar um exemplo aqui. O aluno vai produzir vídeos, vamos para uma plataforma de vídeo aí, e o professor vai dar uma analisada nesse vídeo, vai olhar domínio do conteúdo, vai olhar se está coerente ali, se as ideias estão corretas, e a partir disso o aluno pode ganhar horas complementares em relação ao conteúdo produzido. Por exemplo, se ele fez ao longo do semestre lá 12 vídeos de 1 hora, né, que dá 12 horas de conteúdo, então ele vai ganhar um certificado referente a essas 12 horas aí de material produzido extracurricular. Também outra alternativa seria a criação de um jornal da UFCAT, o próprio jornal da UFCAT, onde seria feito um projeto de extensão, né, que seria remunerado com bolsa, o aluno iria pesquisar ali com os professores, quais são as pesquisas que eles estão desenvolvendo, fazer entrevista com o professor. Aí seria 2 etapas, né? Tem entrevista mais
rigorosa, num sentido de comunicação científica de cientista para cientista, e teria notícia de divulgação científica, que ela seria transposição daquela notícia mais técnica para uma notícia mais geral. E as duas notícias seriam publicadas ao mesmo tempo, então tinha que ter um trabalho ali mais bem jornalístico mesmo. Mas são alguns pontos que a gente pode ver que é viável ali estar executando dentro da UFCAT. Não é difícil, porque tudo já tem lá. Outro exemplo que eu posso dar aqui, já de antemão, é por exemplo, a produção de transposição de conteúdo que a gente faz nas disciplinas de didática no ensino da física, por exemplo. Né, que a gente pega ali os materiais do livro que a gente tem na faculdade, livros do ensino superior, transpõe aquele conteúdo para o ensino médio e ministrá-los para o professor. Só para você ver, isso aí já engloba 3 das 4 etapas ali de VOT. Só faltou divulgar, o resto já tem tudo, né? Então, é só produzir, incentivar o pessoal a publicar, dar meios para isso, né? Fazer um blog da UFCAT, sim, blog para os alunos, onde os alunos mesmo têm acesso a publicar notícia. Os blogs, um canal de física, o canal do YouTube, por exemplo, um canal no YouTube do Instituto de Física, um canal no YouTube da Experimentoteca, entendeu? Ter os canais do YouTube, os meios de mídia de comunicação e todos eles interagir ali na forma de divulgar suas ideias, seus projetos. Incentivar também os alunos a transpor o conteúdo mais ainda, além das disciplinas de didática no ensino da física, né? História da física também dá uma transposição de conteúdo muito bacana. Então, é incentivar os alunos a tá produzindo esse material, pode ser escrito, pode ser material em vídeo, incentivar o aluno a produzir o material de forma mais clara e geral possível, mas não para que não deixe perder a essência, para poder fazer uma divulgação científica de qualidade e ajudar na construção e na popularização da ciência. A proposta para o meu trabalho de conclusão de curso é essa. Espero que consegui transmitir a importância que tem a cultura científica, a divulgação científica na nossa sociedade atualmente. E não só na sociedade, a importância também na construção da própria ciência, né? No futuro da ciência. A ciência depende muito de formar cientistas. Então, essa parte de divulgar a ciência, de construir uma cultura científica de qualidade, vai ajudar também na formação de futuros cientistas. Muito obrigado e até a próxima.